Fala galera, beleza pessoal? Bom, galera, a gente comentou em outra aula, né, que a gente já passou aí para trás, sobre a bioquímica inorgânica, onde a gente focou ali principalmente nas características da água, características dos sais. E galera, nós estamos entrando agora na parte da bioquímica orgânica. Galera, então vamos lá, se preparem e vem comigo. Olha só. A bioquímica orgânica é uma parte da química. Vamos pensar primeiro em química orgânica, né? Esquece um pouco a bio. A química orgânica é uma parte da química que ela lida com moléculas que são principalmente estruturadas a partir dos átomos de carbono, onde se formam esqueletos carbônicos, né, que são ali complementados por hidrogênios, e assim se criam moléculas orgânicas, né? Bom, quando nós falamos da bioquímica orgânica, nós estamos preocupados com essas moléculas, esses esqueletos carbônicos, preenchidos por hidrogênios, muitas vezes, né, na grande parte das vezes com oxigênios, e em alguns casos com nitrogênio, e que formam os seres vivos. Então, pessoal, o tempo todo na bioquímica, você tem que ter sempre a noção de que o foco todo está em analisar moléculas que formam a vida, certo? Eu não quero falar aqui de todas as moléculas orgânicas, eu quero falar daquelas especificamente que compõem os seres vivos, que são comuns nos seres vivos. Então, nós começamos nesse momento a lidar com essas moléculas. E nesse primeiro momento, nós vamos falar de um grupo de moléculas conhecidas como carboidratos. Carboidratos, conhecidos aí também como glicídios. Os glicídios, né? Professor, do que se trata, né? Carboidrato, glicídio. Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, são as moléculas conhecidas pelo termo genérico, pelo termo, vamos dizer assim, até coloquial aí no nosso dia a dia, açúcares. São os açúcares. Professor, mas açúcar não é somente aquilo que a gente usa para adoçar ali o nosso suco, o nosso cafezinho e tal, não deixa de ser, mas não é só isso, galera. Quando você usa o termo açúcar, você está se referindo a um grupo grande de moléculas, moléculas que são genericamente conhecidas como carboidratos. Inclusive o termo açúcar parte de um termo cuja origem é o grego sacar, que em grego se escreve ali com K, mas que o nosso termo sacar, do jeito que está aí, será muito útil na nossa aula hoje, beleza? Bom, além disso, pessoal, nessa aula nós usamos um sufixo comum. Lembrando que sufixo, né, galera, é um termo fixo que aparece ao fim das palavras, em que a gente usa o termo ose, como sendo uma referência para que dentro de um contexto de moléculas orgânicas, você consiga identificar com facilidade o que é um carboidrato. Glicose, lactose, amilose, sacarose, frutose, e assim só de ouvir esse nome, você automaticamente já vai associar a um carboidrato, beleza? Galera, então vamos comigo, olha só. Professor, o que é um carboidrato? Primeiramente, eu vou te dar a dica para você se atentar à palavra. Quando você usa o termo carbo, você está se referindo ao carbono. Então vamos usar aqui, ó, um carbono, beleza? Quando você usa o termo hidrato, você está se referindo à água. E vamos colocar aqui, ó, H2O, água. Carboidrato. Bom, então uma molécula de carboidrato é basicamente uma junção de carbonos com a água. Bom, gente, para ir além até, vocês vão perceber isso numa aula que a gente vai ter lá na frente, metabolismo energético, fotossíntese, onde eu vou contar para vocês que na fotossíntese a base, a ideia é formar um carboidrato. E aí para isso a planta pega o CO2, fonte de carbono, H2O, e ela consegue, o H2O vem da Terra, né? E ela consegue, a partir da fotossíntese, juntar e promover reações onde os carboidratos são montados ali. Então, basicamente, é uma união de carbonos com moléculas de água. E para isso, nós vamos pensar assim, vamos criar uma regra. Para cada carbono que nós usarmos nessa montagem, nós usaremos um número igual de moléculas de água. E dessa forma nós chegamos à ideia que nós vamos chamar de fórmula geral dos carboidratos. Fórmula geral dos carboidratos. Esses são os carboidratos, beleza? Bom, dito isso, deixa eu colocar uma regrinha aqui para vocês. Isso não pode ficar também perdido. Ah, então, professor, se eu colocar um carbono, eu já teria aí um carboidrato? Se eu colocar 100 carbonos, eu já teria aí um carboidrato? Não. Na verdade, os carboidratos, eles vão começar a partir de 3 carbonos e eles chegarão no máximo a 7 carbonos. Logo, nós vamos pensar assim, ó. O menor carboidrato, nós vamos substituir esse X por 3 e ele ficará C3, H2 vezes 3, ou seja, H6O3. C3H6O3. E assim a gente monta o menor dos carboidratos. Quando o maior dos carboidratos, ele será formado por C7, H14
O7. E aí nós vamos do menor para o maior, daqui a pouco eu te conto sobre todos eles, tá? Galera, e dessa forma nós chegamos aqui ao que seria a nossa definição do que é ser um carboidrato. Galera, carboidratos, agora vamos para um outro contexto, né? Carboidratos se aplicam à nossa vida de inúmeras formas. Os carboidratos, eles agem principalmente como fonte de energia. Eles representam pra gente a nossa principal fonte energética. Professor, mas um certo momento da minha vida eu já ouvi falar que são os lipídios, né? Que os lipídios fornecem muita energia. Então vamos lá, deixa eu já te contar uma coisa nessa aula. Lipídios são moléculas extremamente energéticas. Podem ter entre 10 a 20 vezes mais energia que uma molécula de carboidrato. Uma molécula de lipídio, né, pode ter essa quantidade de energia a mais. Mas quando nós falamos que é a principal, não quer dizer que é a que tem mais energia. Quer dizer que ela é a mais importante. Bom, e por que carboidratos são mais importantes? Bom, eu te diria algumas razões. A gente pode associar isso à abundância, até porque como ele é um produto direto da fotossíntese, encontrar um carboidrato é mais fácil, na natureza eles são mais disponíveis, né? E pra gente, principalmente, galera, pela facilidade. Facilidade, pela solubilidade. Então, nós temos facilidade em lidar com eles. Nós temos facilidade em metabolizar, em absorver, em digerir, dada a solubilidade dessa molécula e toda a facilidade que ela oferece. Então, às vezes, pode não ser o mais energético, mas oferece facilidades para o nosso organismo que compensam isso e tornam essas moléculas as principais. É claro que o lipídio vai ter o seu valor, daqui a pouco eu conto isso para vocês, mas esse é o grande ponto sobre os carboidratos, tranquilo? Agora vamos lá, pessoal, não só isso, nós precisamos também pensar que os carboidratos, eles têm uma importância estrutural relevante. Muitos organismos usam carboidratos para construir suas estruturas. Outro detalhe que ao longo da aula a gente desenvolve bem, beleza? Galera, lembrando que todos os tópicos que eu estou passando com vocês, eles são muito embasados nas questões que nós já tivemos desse tema em todas as provas do Enem e aquilo que habilidades e competências propõem pra gente, certo? Então vai me acompanhando que você vai terminar essa aula tendo total condição de raciocinar qualquer contexto que o Enem poderia propor a vocês dentro dessa aula de carboidratos. Galera, então vamos lá. Eu vou puxar aqui um raciocínio que ele vai sair dessa ideia e ele vai permitir a gente iniciar um processo de classificação. Eu te diria, pessoal, que carboidratos, um dos pontos-chave de entender carboidratos é você saber fazer classificação. Porque a partir dessa ordem, dessa organização, você começa a entender melhor quem eles são e você começa a entender melhor suas funções, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar sobre um grupo de carboidratos que eles são chamados de monossacarídeos. Monossacarídeos. E aí, vamos lá, deixa eu te ajudar a traduzir esse termo. O termo mono remete a um. Sacar, açúcar. E o ídio é um sufixo comum quando a gente quer indicar uma unidade, tá? Por exemplo, um glicídio, né? A gente está falando de uma estrutura, de uma unidade, de uma partícula. Logo, monossacarídeo a gente poderia traduzir como se fosse uma unidade de açúcar. Uma unidade de açúcar. E como é que eu chego a essa uma unidade de açúcar? Eu basicamente pego a fórmula geral e aplico. Por exemplo, eu posso pegar aqui CXH2OX e colocar C3H6O3. E esse seria o meu menor carboidrato, a minha menor molécula. Bom, vou até te falar o seguinte, que em virtude disso, presta bem atenção agora, hein? Cuidado nesse momento agora, que por experiência eu sei que essa é uma hora que pode confundir vocês, ó. Os monossacarídeos podem ser quaisquer moléculas de carboidratos montadas a partir dessa fórmula geral. Logo, o menor monossacarídeo que a gente montaria seria exatamente uma triose. Uma triose seria um açúcar de 3 carbonos, cuja fórmula seria C3H6O3. Bom, se nós tivermos 4 carbonos, aí nós já montaríamos uma tetrose. Tetroses são C4H8O4. Bom, indo além, nós teríamos aí as pentoses. Penta de 5, então nós teríamos aí C5H10O5. E além disso, teríamos também as hexoses, onde nós teríamos C6H12O6. Talvez essa te lembre de forma mais prática, de uma mais comum aí pra gente.
E além disso, galera, temos também a heptose. E a heptose fecha a lista, porque ela tem ali, ó, o 7, que é o limite, né? C7H14O7. E todas essas moléculas que montamos representam uma única molécula de açúcar, por isso elas são monossacarídeos, mas elas variam entre si de acordo com o número de carbonos que você tem, beleza? Agora vamos lá, pessoal, deixa eu te dar uma coisa mais prática, deixa eu exemplificar algo aqui para vocês. Entre pentoses e hexoses, nós temos os principais carboidratos, os principais monossacarídeos. Galera, na formação dos seres vivos, predomina pentoses e hexoses em nossa formação. Por exemplo, nós temos uma pentose importante chamada ribose. Galera, a ribose é uma molécula fundamental na constituição de uma molécula conhecida como RNA. Galera, isso, material genético, RNA. Inclusive esse R vem de ribose. Na, ácido nucleico. Ácido nucleico feito de ribose. Esse é o RNA. Da mesma forma que nós temos um outro conhecido como desoxirribose. Aí nós estaríamos construindo DNA. Observem, a presença dessas moléculas é tão importante nessas outras que até mesmo o nome delas traz, né, a referência ao tipo de açúcar que é usado. Agora, entre as hexoses, destacam pra gente 3 muito importantes. Eu te diria, inclusive, que o monossacarídeo mais importante está aqui, que é justamente a glicose. Professor, mas eu achava que C6H12O6 era só a glicose. Não, C6H12O6 são todos os monossacarídeos de 6 carbonos. A glicose é um exemplo. Mas nós temos nessa lista aqui também a frutose. E nós temos nessa lista aqui também a galactose. E galera, com isso nós construímos os principais monossacarídeos, tá? Moléculas formadas, moléculas de açúcar constituídas de apenas uma unidade. Bom, baseado nisso, sigo agora para contar para vocês que existe um outro grupo chamado disacarídeo. Galera, disacarídeo significa 2, né? São duas, né, unidades de açúcar. São 2 moléculas, 2 unidades de açúcar. Galera, entre os disacarídeos, ou melhor, antes de falar disso, deixa eu te contar uma outra coisa. Às vezes nós usamos para eles também o termo oligosacarídeo. A ideia é que oligo significa pouco, não é um termo preciso, mas é um termo muito comum que se refere a eles também, tá? Que são os disacarídeos. Pessoal, na composição dos seres vivos, nós temos alguns disacarídeos que são mais comuns. Eu vou listar eles para vocês aqui também. Esses disacarídeos começam aí com um deles chamado de maltose, um outro chamado sacarose e um outro chamado lactose. Esses 3 que eu listei para vocês são 3 disacarídeos, ou seja, para formar eles, nós precisamos pegar 2 monossacarídeos e ligar um no outro. A maltose, ela basicamente é resultado de uma glicose que se liga com outra glicose. 2 glicoses unidas caracterizam uma maltose. Já a sacarose é a união de uma glicose com uma frutose. Glicose com frutose forma a sacarose. Pessoal, sacarose é um açúcar muito comum no nosso dia a dia. Inclusive o açúcar que nós usamos, que eu estava falando para vocês no início da aula, né? Que nós usamos para adoçar alimentos, adoçar bebidas, é a sacarose, que é extraída da cana de açúcar. E ela tem um sabor muito doce, que acaba sendo utilizado para a gente por esse motivo, né? Bom, e nós temos um outro aí muito famoso, que é a lactose, que basicamente é a união de uma glicose com uma galactose. Pessoal, antes de falar um pouquinho mais aqui da lactose, só um detalhe. Percebam que todos os disacarídeos têm como fundamento, base de formação deles, a glicose. É basicamente uma glicose ligada a mais alguma coisa, né? E assim nós construímos os disacarídeos. Galera, a lactose é um açúcar muito encontrado no leite, né? Então, por exemplo, nós mamíferos, que temos o início da nossa vida baseada aí, né, na alimentação de leite, nós temos muita lactose nesse momento inicial. Mas vamos pensar assim, galera, nós nascemos para usar o leite como alimento no momento inicial da vida, não durante a vida inteira, mas nós humanos insistimos nisso. E aí o que acontece? Com o tempo, nós começamos a perder a habilidade de digerir a lactose. E aí, com o tempo, essa lactose fica ali no nosso intestino e se ela não for digerida, ela não pode ser absorvida. Você vai ver numa aula de sistema digestório que vocês vão ter lá na frente que
A gente só absorve coisas se a gente for capaz de digerir até a menor unidade. E a menor unidade de um açúcar é um monossacarídeo. Se eu não conseguir separar um disacarídeo em dois, eu não absorvo. E se eu não tiver mais enzimas, não estiver mais produzindo enzimas que digerem a lactose, ela vai ficar parada no meu intestino. Aí as bactérias fazem a festa com essa lactose e a multiplicação das bactérias, a formação de gases, gera todo o transtorno que nós conhecemos como intolerância à lactose. Bom, galera, tranquilo? Pegaram a ideia? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui nossa história, ó. Agora eu vou contar para vocês um pouco mais sobre o último grupo de moléculas conhecidas aí como polissacarídeos. Galera, se disacarídeo são dois, oligosacarídeo a gente fala que são poucos, polissacarídeos representam o quê? Bom, gente, polissacarídeos são aqueles que têm muito. O termo poli remete a muito. Porém, pessoal, muito e pouco são termos relativos. Muito em relação a quê? Pouco em relação a quê, né? Nesse caso, a gente vai criar uma referência, mas eu preciso que vocês entendam que essa referência, galera, é unicamente simbólica. Em geral, você considera um polissacarídeo quando você tem aí acima de 10 monossacarídeos. Já poderia se considerar aí um polissacarídeo. Porém, pessoal, isso é totalmente simbólico, porque, no fundo, você nunca vai estudar aí uma molécula formada por 12, por 13, por 14, 15. No fundo, pessoal, os 4 polissacarídeos que eu estou aqui hoje para contar para vocês, eles são formados por milhares, ou às vezes centenas de milhares de monossacarídeos, o que é uma coisa muito superior a 10, né? Professor, e quando nós estamos falando dele, nós estamos falando basicamente de quem? Vou apresentar para vocês, ó. Um primeiro polissacarídeo importante que nós temos é o amido, certo? Bom, paralelo ao amido, eu já vou listar aqui para vocês um outro conhecido como glicogênio, certo? Então, olha só. Amido e glicogênio são 2 polissacarídeos que têm uma estrutura muito semelhante e muito comum em vários aspectos, tá? E para explicar para vocês esses aspectos, observem comigo e me acompanhem, ó. O amido é um polissacarídeo que basicamente é uma reunião de glicoses. São várias glicoses. Por isso nós vamos dizer que ele é um polímero de glicoses, onde milhares de glicoses se unem para formar um amido. Galera, poli significa muito, mero significa unidade. Um polímero são várias unidades da mesma coisa, são várias unidades de glicose, certo? E eu já vou, inclusive, definir o glicogênio da mesma forma. O glicogênio é um polímero de glicose. Aí você pensaria, professor, beleza, então eles realmente são muito parecidos, né? Porque eles são formados da mesma coisa. Logo, até aqui, para mim, eles parecem iguais. Já já a gente volta nisso. Agora, o grande ponto é, para que eu ligo tantas glicoses? Para que eu uno tantas glicoses? Qual é o meu propósito nisso? Bom, pessoal, nós unimos tantas glicoses para que a gente possa armazenar essas glicoses, para que a gente possa depois soltar e usar essas glicoses como fonte de energia. E tanto no amido quanto no glicogênio, o propósito de quem faz é que eles se tornem reserva de energia. Uma reserva de energia baseada em açúcar para que ela possa ser usada de forma rápida, de forma instantânea, de forma fácil. Tanto o amido quanto o glicogênio. Reserva de energia. Bom, o grande ponto, pessoal, e a grande diferença funcional, e é onde você tem que estar mais atento nessa explicação desses dois, é quem faz. Amido, ele é produzido por vegetais, produzido basicamente por plantas. Opa, só apagar aqui rapidinho para não ficar borrado. Ele é produzido por plantas e também por algas, que usam o amido como suas reservas de energia. Quando nós comemos uma batata, quando nós comemos mandioca, quando nós comemos produtos de origem vegetal que tem essa massa interna, você está comendo amido. Já o glicogênio, ele é formado por animais e fungos, tá? Animais e fungos como reserva de energia. Só um detalhe a mais, ó. Os animais, quando formam glicogênio, estocam o glicogênio principalmente no fígado e nos músculos. E nesse sentido, galera, você vai traduzir o seguinte. O fígado guarda glicogênio para liberar glicoses para o corpo quando o corpo precisar. Os músculos guardam glicogênio para uso próprio, para eles, tá? Então, quando o músculo precisa de energia, ele tem o seu próprio glicogênio como estoque, né, para qualquer momento. Galera, nas plantas, por exemplo, o amido costuma ser armazenado nas raízes ou no caule, tá?
Beleza, então nós temos aí os dois primeiros polissacarídeos. Voltamos agora para o terceiro polissacarídeo. Galera, o terceiro polissacarídeo é a celulose. É a celulose. Já vou comparar a celulose, por exemplo, com a quitina. Galera, é o seguinte, ó, só para vocês saberem, né? A gente aqui no nosso site, na nossa plataforma, no nosso curso, a gente sempre vai lançar as aulas e vai dar para vocês, né, na plataforma, esse arquivo que eu estou escrevendo. Por isso que eu estou tomando cuidado aqui em deixar as informações todas anotadas, para que vocês depois tenham esse acesso como um resumo, né? E de repente, agora me prestando atenção em mim, você pode se dedicar mais a me observar e a entender, tá? Bom, mas aí fica a seu critério. Quando a gente estuda, né, escrevendo, também é uma importante forma de desenvolver, né? Então vamos voltar, pessoal. Celulose e quitina, elas são moléculas estruturais, diferente do amido e do glicogênio, que são mais para reserva de energia. Mas eu já te explico isso melhor. Eu já começo os dois de uma forma que eles se tornam diferentes desde o início. A celulose também é um polímero de glicoses. Já a quitina é um polímero de uma outra molécula que você, em geral, não vai precisar gravar esse nome, porque é um nome difícil. É uma forma de glicose que é nitrogenada. Inclusive, esse termo ina no final costuma aparecer em moléculas que têm nitrogênio na sua formação. E a quitina destaca exatamente por isso, por ser um polissacarídeo nitrogenado. Um polissacarídeo nitrogenado. Bom, gente, por que isso é especial? Por que isso é diferente? Porque todos os açúcares que eu citei para vocês até agora, basicamente tem na composição deles carbonos, hidrogênios e oxigênios. Até porque se você parar para pensar, são carbonos hidratados, né? Mas a quitina não. Ela é formada por uma espécie de glicose que é nitrogenada, chamada de... Calma aí, é um polímero disso, né? É um polímero de N-acetilglicosamina. N-acetilglicosamina. Ou seja, dos quatro é o único diferentão. Inclusive, talvez isso gere uma confusão na celulose, porque você pensaria assim, professor, mas a celulose, assim como o amido, assim como o glicogênio, é um polímero de glicoses. Mas por que ela é tão diferente? Por que ela é rígida? Por que ela é estrutural? E o mais importante, por que os animais não conseguem digerir a celulose? Bom, a explicação, gente, está no tipo de glicose. Amido e glicogênio são formados por uma forma de glicose que é chamada de glicose alfa, enquanto que a celulose é formada por uma glicose que é chamada de glicose beta. Galera, são estruturas que têm uma pequena mudança na sua formação química, ou seja, são estruturas isômeras, elas têm a mesma configuração de átomos, mas uma pequena mudança na sua forma tridimensional geram glicoses diferentes. E quando essas glicoses se ligam, formam ligações que nós não conseguimos romper com as enzimas que temos. Quando duas glicoses alfa se ligam, a gente tem a enzima que consegue quebrar essa ligação. Por isso digerimos amido, por isso digerimos glicogênio. Mas quando uma glicose beta se liga com outra, forma entre elas uma ligação diferente que nós não conseguimos romper. E por esse motivo não conseguimos digerir. Galera, na prática, nenhum animal sozinho é capaz de digerir essa ligação. Nenhum animal. Professor, mas e o cupim, e a vaca, e animais que se alimentam de vegetais? Para isso, eles precisam de protozoários, bactérias, organismos simbiontes que habitem seus intestinos e sejam capazes de fazer isso por eles, tá? Mas eles mesmos não produzem enzima. Galera, a celulose é um polissacarídeo estrutural. Ela é estrutural porque ela ajuda na composição, na formação de organismos como plantas e algas. Galera, plantas e algas usam a celulose na composição da sua parede celular. Pessoal, só para lembrar vocês, caso você tenha dúvida nessa aula, né? Parede celular, como é que seria? Você vai imaginar que está aqui uma célula, ó. Imagina que esse desenhozinho que eu fiz é uma célula, com a sua membrana mole e tal. Mas as células, elas têm, as células vegetais, né, e as células de algas, elas têm um revestimento rígido, como se fosse uma armadura que fica em volta delas, chamada de parede celular. E a parede celular meio que delimita o espaço da célula, tornando aquilo um bloquinho. E tenta imaginar que o organismo de uma planta, de uma alga, é como se fossem vários bloquinhos empilhados, rígidos, o que dá a sustentação desse organismo. E a celulose é usada exatamente para esse propósito, tá? A quitina também, você vai ver isso agora, ó. A quitina também é um polissacarídeo estrutural. E a quitina, ela é formada por alguns animais, não todos, tá? Alguns animais.
e também por fungos. Os fungos usam a quitina exatamente pelo mesmo motivo que algas e plantas usam celulose, para compor a estrutura delas. Porém, os animais que usam a quitina usam para outros propósitos, uma vez que animais não têm parede celular. Animais, por exemplo, como os artrópodes, usam a quitina para formar sua carapaça, seu exoesqueleto. Mas existe quitina presente em outros animais também, desempenhando outras funções. Cuidado para não confundir, gente. Eu tenho muitos alunos que a confundem em certo momento, quitina, pensando, professor, mas nós também temos, né? Por exemplo, nosso cabelo é feito de quitina, nossa unha é feita de quitina. Não, galera, cuidado para não confundir. Não é quitina, é queratina. Queratina, beleza? Queratina é uma proteína, quitina é um polissacarídeo, é um açúcar. Então, pessoal, celulose e quitina, estruturais. Amida e glicogênio, reservas de energia. Celulose, feita de glicose por plantas e algas. Quitina, feita de N-acetilglicosamina, feita por fungos e animais. Amido é um polissacarídeo de reserva de animais, de plantas e algas, né? Enquanto que o glicogênio de animais e fungos. E galera, temos aí nossa aula de carboidratos. Pegaram? Espero que sim, gente.